Muito, muito bem, agora sim, são 8 horas e 6 minutos, como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo e que televisão é assim como rádio também, aqui é quando dá um imprevisto, né? A gente começou aqui, deu um problema ali, estamos de volta. Bem, bom dia, doutor André, obrigado por mais uma vez ter comparecido aqui ao estúdio da Web Rádio Petrolina, dessa vez por fazer um balancete das fiscalizações, doutor. Muito bem, mais uma vez, bom dia a você, Assis Ramalho, a todos os seus ouvintes, suas ouvintes, fiéis que acompanham o seu trabalho. Um bom dia, um excelente dia e que nós tenhamos um tempo, um momento abençoado por Deus em que possamos refletir sobre a proteção do meio ambiente. Ok, deixa eu dar um bom dia também para a doutora Maria Beatriz Ribeiro, né, Gonçalves, também do Ministério Público de Pernambuco. Doutora, bom dia, obrigado. Bom dia, Cis, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para esclarecer mais alguns pontos sobre essa operação ambiental da FPI. Ok, como eu falei há pouco aqui, a gente fez um convite ao doutor André na terça-feira passada, quer dizer, o convite foi antes, né? O doutor André esteve aqui segunda-feira, terça-feira, e a entrevista foi muito esclarecedora, muitos elogios, né, foram dados, inclusive ao vivo aqui, porque o povo também, os nossos ouvintes, participam ao vivo, e muitos elogios foram feitos pela maneira como a entrevista foi conduzida e pelos esclarecimentos do doutor André. Por quê? Porque o povo está um pouquinho assustado, né, sobre essas fiscalizações que iriam acontecer como aconteceu. Então, passado aí, no caso, o encerramento é hoje, né, doutor André? Doutor Beatriz, o encerramento é hoje. Perfeitamente. Hoje nós vamos encerrar esse programa, essa segunda etapa, com uma grande audiência pública. Inicialmente estava prevista para o ginásio de esportes, mas por questões de acústica, para que a população possa ouvir e entender bem direitinho, ali talvez ficasse comprometido, nós transferimos para a quadra da Escola Estadual Delmiro Gouveia, que é onde tem funcionado a base de recepção dos animais, tratamento dos animais. Escola Delmiro Gouveia, logo mais, a partir das 8h30 já haverá concentração, 15 para as 9, um aquecimento, e 9 horas em ponto começaremos nossa audiência pública para a prestação de contas à sociedade e a apresentação de um balanço de tudo que foi feito na FPI em Petrolina e região. Ok, apenas confirmando, né, que houve essa mudança, né? Ao invés do ginásio de esportes, vai ser na quadra Delmiro Gouveia, né? Isso. E você falou uma coisa bem interessante, realmente o acústico lá do ginásio prejudica um pouco, né? Algumas pessoas nos orientaram nesse sentido, por já ter experiências e outros eventos, então por isso nós mudamos o local. Doutor, qual a avaliação? Começou segunda-feira, 10 dias mais ou menos, foi de fiscalização. Qual a avaliação que você faz assim? Vamos fazer um resumo aí do doutor e doutora. Bem, na verdade, a equipe Fauna já começou um dia antes, começou no sábado para um primeiro momento, em função de alguns levantamentos que foram feitos pelo serviço de inteligência, que é bom que se frise, não tem participação de ninguém da comunidade, ninguém de nenhum dos 5 municípios abrangidos participa desse levantamento de informações. É uma metodologia própria da fiscalização preventiva integrada. Então nós começamos no sábado, dia 13, no dia 14 tivemos a abertura com o chamado briefing, né? Exatamente, o chamado briefing, não é? Para as orientações iniciais, e na segunda-feira efetivamente começamos a nos distribuir entre os 5 municípios. E ao longo de 12 ou 13 dias, na prática, estamos encerrando, depois de várias atividades, não só, né, Beatriz, de fiscalização dos municípios, mas da realização de seminários, de orientação, de esclarecimentos, especialmente nas áreas voltadas ao abate de animais, envolvendo os matadouros públicos, os mercados públicos, os açougues. Fizemos seminários nos sindicatos dos trabalhadores rurais, orientando com relação aos perigos da manipulação, do uso de agrotóxicos, do seu uso indiscriminado. Também tivemos reuniões especiais voltadas para a atividade de piscicultura, e ontem, por exemplo, no Centro Cultural, realizamos uma grande reunião com os produtores da região e foi um momento muito interessante, porque realmente, como você mencionou no início, estavam muito aflitos, estavam muito aperreados, pensando que a gente ia fechar tudo, aprender tudo, né? E na verdade tudo restou esclarecido. Vamos acalmar os corações. Doutora, também vale para a doutora, doutora Maria Beatriz, e também vale para o doutor André.
como é que vocês, analisam assim, como vocês encontraram o município, né? Porque aqui a gente, por exemplo, você falou aí em agrotóxico, né? É uma coisa que eu também critico muito aqui. Falta um controle, faltam orientadores. Como é que vocês encontraram, por exemplo, começando por agrotóxico, como é que vocês encontraram aqui o município, as orientações, como é que foram? Faça um resumo aí. Olha, Cis, a notícia que tivemos é que existe sim o uso de agrotóxicos aqui no município, né? Que o uso ele é bastante frequente, bastante intenso. E por causa disso, a equipe de agrotóxicos, com os profissionais técnicos competentes, passou a orientar os trabalhadores rurais em relação a esse uso, quais seriam os EPIs necessários, a própria importância da utilização desse EPI, que a gente sabe que o EPI ele é feito para uma temperatura mais amena, então aqui no Nordeste, no calor, fica mais difícil para o pessoal usar, então existe uma certa resistência. Então foi esclarecido a importância do uso desse EPI, os perigos dos agrotóxicos, né? A equipe fez um relatório técnico que será depois encaminhado, né, às autoridades competentes, aos órgãos de fiscalização e também às prefeituras. Gostaria de relembrar também, dentro do que André falou, que também houve o Seminário de Gestão Ambiental Municipal, que é um tempo justamente em que nossa equipe de gestão ambiental se encontra com a prefeitura, com as secretarias do meio ambiente, para passar justamente como é que se pode fazer todo esse aparato jurídico e administrativo para a proteção e a devida manipulação do meio ambiente. Então, como é que se faz o Conselho Ambiental Municipal, como é que as prefeituras podem se utilizar já dos meios legais para regularizar todas essas atividades ambientais e potencialmente poluentes que ocorrem no município. É justamente isso que precisava, né? Essa orientação, porque com certeza vocês visitaram esses dias aí, os campos aí e tal, e constataram isso. A má informação. Eles não têm um acompanhamento, eles não têm uma informação, eles pegam até mesmo por inocência, tá entendendo? E você falou uma coisa bem interessante, quer dizer que depois vem esse relatório final, vai ser feito e entregue aí às autoridades. Perfeitamente. Entendeu? Me permita complementar. Beatriz lembrou muito bem da realização do GAM, né, o Seminário de Gestão Ambiental Municipal, mas voltando aos agrotóxicos, é bom que se diga, além dessa orientação sobre o uso de EPIs, os equipamentos de proteção individual, mais importante ainda do que ensinar a usar EPI é conscientizar sobre a necessidade de evitar cada vez mais o uso em si dos agrotóxicos. Veja que a legislação autoriza, permite o uso de agrotóxicos na deixa bem claro que não é proibido o agrotóxico. Não é proibido. O que a lei proíbe é o uso excessivo, indiscriminado, sem controle. Esse é o grande problema. Nós temos constatado aqui que os trabalhadores, por exemplo, eles utilizam os agrotóxicos sem esses equipamentos de proteção individual e nem percebem que estão se intoxicando, que estão se contaminando, que estão adoecendo, que estão colocando em risco a própria saúde. E às vezes os donos, os proprietários das lavouras também, eles precisam ter essa consciência de que o trabalhador ele pode adoecer em função do contato direto com o agrotóxico, e aí vem uma outra responsabilidade. É indispensável que exista um engenheiro responsável, um agrônomo, para a receita do agrotóxico correto, porque o que nós temos testemunhado é que muita gente às vezes pensa que qualquer agrotóxico serve para qualquer tipo de produção. Isso é um erro e nós precisamos trazer essa reflexão, porque é a mesma coisa que você tem uma gripe e achar que pode ir a uma farmácia comprar um remédio, um antibiótico para tratar essa gripe. É a mesma coisa de você botar um agrotóxico muito forte para combater uma praga que poderia ser combatida com o uso de outra substância. O melhor de tudo seria que o nosso modelo de produção fosse agroecológico, ou seja, a produção como sempre existiu no mundo, sem o uso de agrotóxicos, mesmo que a lei permita. Sabe por quê? Porque nem sempre o que a lei permite é o mais indicado, é o mais correto. O modelo da agroecologia, da produção do agronegócio sem o uso do agrotóxico, é muito mais seguro, porque eu acho que eu já tive a oportunidade de comentar aqui, não foi, doutora Beatriz, que o agrotóxico está sendo encontrado na água que nós bebemos, está sendo encontrado até no leite materno que é utilizado para amamentar, para alimentar recém-nascidos. Então a situação está muito grave, a concentração de agrotóxicos está cada vez maior e as pessoas estão adoecendo. Já que você tocou no assunto de água,
Eu vou fazer uma pergunta daqui a pouquinho, mas antes, respondendo aqui os ouvintes, aqui é pelo 999-55-1186, qualquer pessoa pode mandar seu zap aí, 999-55-1186. Estão perguntando aqui se houve algum produtor rural que foi autuado em relação ao agrotóxico. Veja, várias fiscalizações foram realizadas. As autuações, elas têm acontecido. Vamos dizer assim, nossa prioridade não é sair autuando, é orientar. A fiscalização é preventiva, integrada, mas tem o viés da fiscalização também, mas nada que não fuja, nada que tenha fugido do padrão FPI. Autuações, por exemplo, por falta de receituário agronômico, não só dos produtores, mas dos estabelecimentos de revenda de agrotóxico. Agrotóxicos, foram encontrados muitos agrotóxicos vencidos, fora do prazo de validade. Esses são os mais perigosos, porque ao contrário, por exemplo, de outros produtos que vencem e vão perdendo as suas qualidades, o agrotóxico, quando ele passa do prazo de validade, aí é que ele fica ainda mais perigoso, porque os princípios ativos daqueles produtos, eles ficam mais potencializados ainda, mais concentrados, e fazem um mal à saúde muito maior do que o agrotóxico dentro do prazo. Ok, e o que é isso mesmo, né, doutora? Isso, exatamente, Assis. E dentro do que você falou aí, gostaria de puxar um ponto. O senhor comentou que às vezes os produtores rurais, os trabalhadores, incorrem em algumas irregularidades até por ignorância. Então, assim, é importante frisar justamente o caráter orientativo dessa nossa fiscalização. A FPI, ela tem por princípio orientar, ajudar, dialogar com esse trabalhador, com esse produtor rural e buscar regularização. Veja, por exemplo, que nessa semana toda de operação, houve uma fiscalização nas pisciculturas e nenhum piscicultor foi autuado. O que aconteceu? Eles foram chamados a participar desse seminário que ocorreu ontem para buscar soluções para a sua regularização. Então esse é o principal motor da FPI. Essa é a nossa busca, esse é o nosso objetivo. É bem legal, né? De acordo com o que o doutor André falou aqui na primeira entrevista, né? A gente não está aqui para autuar, para aprender e tal, agora também está para moralizar. Né? Justamente. Dá para moralizar. Justamente. E certas irregularidades são tão graves, em algumas situações até de abatedouros, matadouros, lixões, a gente encontrou situações tão absurdas que demandavam sim uma imediata intervenção do poder público. Então nesse sentido a gente agiu, claro, sempre buscando diálogo, mas algumas situações calamitosas tiveram que ter realmente uma solução imediata. Foi tocado o assunto água, né? Eu lembro, doutor André, que o senhor falou aqui na sua primeira participação que iria ser feito um exame aí da água aqui. Esse exame já pode ser divulgado hoje? Os resultados vão ser divulgados logo mais na audiência pública que nós vamos realizar, porque os resultados são de exames de laboratório que foram realizados no laboratório móvel da FUNASA, da Fundação Nacional de Saúde, e todos esses dados estão compilados num relatório que não tenho em mãos comigo agora, justamente porque os resultados vão ser divulgados logo mais. Mas esses exames, inicialmente voltados para coliformes fecais, coliformes totais, Escherichia coli, bactérias de modo geral, eles também foram incrementados com a coleta de água nos pontos em que foi detectada a presença de baronesas, das macrófitas, tendo em vista a relação direta entre a existência de baronesas no rio e a poluição da água. Nós sabemos que onde tem baronesa, tem poluição, porque elas têm inclusive uma função de filtragem da água, de limpeza da água. Mas nós estamos estudando, inclusive os exames de laboratório vão mostrar, vão indicar o caminho, estamos tentando identificar a fonte dessa poluição, porque não se pode afirmar com certeza, com segurança ainda, se essa poluição, por exemplo, vem das atividades de piscicultura, da forma como elas estão acontecendo. Não estou dizendo que a piscicultura é responsável pelas baronesas, mas talvez a atividade sem controle, de forma inadequada, pode sim contribuir, porque até mesmo o excesso de ração que se dá aos peixes pode gerar poluentes na água, até mesmo a manipulação de peixes, a evisceração dos peixes e o lançamento daquelas carcaças, daquelas peles no rio também podem sobrecarregar a capacidade de suporte do rio. Mas existem outros fatores, como por exemplo, Assis,
o lançamento de esgoto no rio sem qualquer tratamento. E nós levantamos muitos, não foram poucos, muitos pontos de lançamento de esgoto, né, doutora Beatriz, in natura, ou seja, bruto, e não só esgoto doméstico, o mais grave, esgoto industrial, lançamento de efluentes industriais sem qualquer tratamento. E isso aqui em vários pontos da região. Então esses exames laboratoriais vão nos auxiliar para identificar a causa do surgimento das baronesas, porque simplesmente nós não podemos mandar tirar todas as baronesas, porque ainda corremos o risco de, se mandarmos tirar, surgirem novos organismos. Então o manejo das baronesas, o controle dessas plantas, das macrófitas, é um caminho que nos parece viável. Então essa regularização da piscicultura, que a doutora Beatriz mencionou, é de fundamental importância. Nós sabemos, explicamos ontem até, que a regularização tem todo um processo, toda uma etapa. A burocracia às vezes é grande, mas ninguém vive sem burocracia. Eu até comentei, até que para casar tem burocracia, para descasar tem burocracia. Ou seja, exatamente. Ou seja, para acabar com os problemas da baronesa, não só é retirar as baronesas, né? Não, de maneira nenhuma. É um processo bem longo, né? E isso toca no que se refere à interligação de tudo que está relacionado ao meio ambiente, Assis, porque geralmente esses desequilíbrios ambientais, eles não podem ser solucionados por apenas uma parte da situação, né? Não tem apenas uma causa, são várias concausas. Então isso está sendo levantado, porque um lançamento de um efluente numa subbacia, num afluente do Rio São Francisco, como por exemplo o Mochotó, pode ajudar a gerar o problema como esse das baronesas. Então a situação tem que ser vista de uma maneira complexa, né? São vários aspectos a serem tratados e é fundamental a ajuda e a conscientização da população nisso. Essas baronesas, elas são, vocês aí com seus trabalhos, né, elas são só matéria do Rio São Francisco ou também outros rios aí, afluentes aí? A gente sabe que a baronesa ocorre em outros rios, né? Ela é um né? fenômeno biológico que ela acontece nos corpos de água quando há uma intensa concentração de matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode vir, como o André mencionou, de esgoto, de efluentes de indústrias, até da evisceração da piscicultura e de outras culturas. Então, a própria elevação da temperatura da água também ajuda na proliferação das baronesas. É uma situação que é multifatorial. Ok, então vamos seguindo aqui o Acordando com a Notícia pela web Rádio Petrolândia, programa ao vivo com a participação do povo, pelo 999551186, nesta sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. Estamos fazendo aqui um balancete com o doutor André Felipe Mendes, promotor do Ministério Público, e também a doutora Maria Beatriz Ribeiro, obviamente também do Ministério Público de Pernambuco. E estamos falando aqui sobre a coordenação do Programa de Fiscalização Preventiva Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que é a FPI, que aconteceu aí durante 10, 12 dias, e estamos fazendo aqui um balancete. Agora, doutor André e doutora Beatriz falaram há pouco que vai ser feito esse levantamento, os resultados vão ser divulgados daqui a pouquinho em uma reunião que acontecerá no pátio aqui da escola de Almeida Gouveia, né? Sobre a água, infelizmente, a gente vai ter notícias má. Infelizmente. Claro que vocês não têm esses números agora, mas infelizmente a gente não espera boas notícias, né? Tomara que sim, tomara que eu esteja errado. A equipe aquática, que essa operação é dividida em várias equipes temáticas, e a equipe aquática, depois dos trabalhos de campo, nos trouxe essa notícia de que a percepção da população e dos trabalhadores rurais sobre a qualidade da água é muito ruim. Os próprios trabalhadores têm essa percepção e essa informação de que a água não é boa, a água não é própria para consumo, a água é poluída. Então a gente percebe que a própria população percebe que está havendo problema ambiental. E ela também precisa se conscientizar, porque cuidar do meio ambiente é dever de todos nós. Então essa operação também tem muito esse viés educativo, que é através da educação que a gente muda essa cultura de autorresponsabilização de todos nós pelo meio ambiente. Com certeza. E com certeza a doutora Beatriz já soube também, doutor André, que aqui o índice de câncer tem aumentado assustadoramente. Então, tudo a ver com todo esse descaso aí. Essa que é a verdade. Então, o trabalho dessa coordenação, desse programa de fiscalização, eu acho que
foi e é de grande importância aqui para a nossa região. Uma importância tão grande que talvez nem a gente saiba a dimensão. É interessante o que você está dizendo agora, porque o que nós percebemos ao longo desses dias é que a percepção sobre essa FPI, ela foi mudando com o passar do tempo. A cada dia as pessoas iam tendo uma percepção mais exata do que é a FPI. Primeiro veio o susto, o medo. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas, em geral, à ausência de fiscalização, à ausência do Estado enquanto poder público, de modo geral, porque o Estado de Pernambuco é enorme e a sua conformação territorial, né? Pernambuco, no português, é uma tripa. Né? É diferente de estados que têm uma conformação geográfica mais arredondada. Então esse grande vagão que é Pernambuco, um trem com vários vagões, é difícil sair deslocamento, por exemplo, de Recife até Petrolina, mesmo que seja de avião. E se você vai para municípios menores, o acesso é mais complexo. Então, quando chega uma operação dessa com vários órgãos, com os quais a população não está muito acostumada, porque eles demoram a vir de repente, né? Ou então a população demora a procurar os órgãos, que não é somente o órgão que tem que vir a população, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então tem que haver uma colaboração. Primeiro veio o susto, o medo. Depois começou a diminuir aquela sensação e hoje o que nós percebemos é que as pessoas nos abordam na rua, seja para agradecer, seja para pedir a gente para ficar um pouquinho mais. Olha, teve um ouvinte que disse, olha, eu queria que a FPI ficasse para sempre aqui. Aqui mesmo naquele programa tem pessoas... Exatamente, naquele programa um ouvinte disse isso. E o melhor de tudo não é a gente ficar para sempre, é a gente deixar para sempre essa mudança de pensamento na comunidade, na sociedade, para que eles, para sempre, preservem no seu coração o sentimento de preservação ambiental, o desejo de mudar essa realidade. Se as pessoas já identificaram que a situação não está boa, é preciso despertar para começar a pensar o que é que eu posso fazer para contribuir para essa mudança acontecer, para a mudança de realidade, seja na área da piscicultura, seja na área da qualidade da água, seja na área da proteção aos animais, seja, por exemplo, na área da proteção da vegetação, seja na área do manejo florestal, da proteção de comunidades tradicionais, do patrimônio cultural. Ou seja, o meio ambiente é um todo, porque não é à toa, que essa expressão é até uma redundância, né? Meio já é ambiente. Então o ambiente é onde nós vivemos. Não é à toa que isso tudo, essa história de proteção ao meio ambiente, de direito ambiental, começou com a ecologia. Porque a palavra ecologia vem de ecos, que no grego quer dizer casa, e logos, logia, o estudo da casa. A nossa casa é o nosso planeta. Você percebe isso quando pensa, por exemplo, no gerenciamento do lixo nosso de cada dia. Todos nós somos geradores de lixo. A gente acorda, escova os dentes, aí percebe que o creme dental acabou. Aí abre a embalagem, o creme dental está dentro de uma caixa de papel. O que é que você faz com a caixa? Joga no lixo. Aí vai tomar café, de repente bate o braço sem querer numa xícara, a xícara cai no chão. Aí o copo quebra, a xícara quebra. Vai para onde? Para o lixo. Aí você vai pegar um pedaço de papel, a caneta não escreve, eita, a caneta joga fora, joga onde? No lixo. Aí o resto de comida que você não comeu, uma banana que está lá, joga no lixo. E assim no final do dia, meu amigo, minha amiga, você toma uma latinha de suco de refrigerante, vai para onde? Para o lixo. E o problema é que você colocou na mesma lixeira papelão ou papel, colocou vidro, colocou metal, colocou comida, está errado. Você tem que colocar em uma lixeira os lixos, os materiais recicláveis, em outra lixeira separada a matéria orgânica, porque isso pode ser transformado em adubo, por exemplo. Se a gente começar a pensar, repensar até os nossos hábitos, a gente pode dar uma grande contribuição, porque só vai para o aterro sanitário aquilo que realmente não pode ser reaproveitado, o que a lei chama de rejeito. Os resíduos recicláveis podem virar mão de obra na mão de catadores, por exemplo, que tiram o seu sustento desses materiais. Então, o que a gente quer deixar, o que a gente espera, né, Beatriz, é mais do que uma fiscalização. O que a gente espera é que a gente vá embora deixando um verdadeiro legado, uma herança da FPI. Que herança é essa? A consciência da população de que é necessário que cada um seja participante desse processo de mudança.
E outra coisa que André até falou, dentro desse aspecto de que em casa somos potencialmente poluidores, né? Somos uma atividade potencialmente poluidora, ainda tem que se levar em conta a água que a gente usa para escovar os dentes, ela vai para onde essa água? A água que se usa no sanitário também vai ser escoada para algum lugar, que esse lugar não é fora, a gente não joga nada fora, porque não tem fora. Vai tudo para o lugar que a gente vive, porque a gente vive nessa casa que é o nosso mundo. Então essa é a conscientização que a gente quer deixar, de que a gente tem que se preocupar com toda essa nossa atividade potencialmente poluidora, para onde é que vai. O que Beatriz está dizendo é importantíssimo, porque volta, você falou ali que tudo volta para a gente. Isso. Voltando à piscicultura, por exemplo, Exato. Imagine lançamento de esgoto, água sem tratamento, esgoto sem tratamento, efluentes industriais vão para o rio que tem o peixe. Metais pesados estão sendo jogados no rio. O peixe vai comer esse metal pesado. Depois, quando a gente come o peixe na nossa mesa, a gente está, na verdade, ingerindo parte do nosso lixo que a gente botou na água. Então, existe uma cadeia nociva que precisa ser quebrada e cada um deve ter a sua participação. Desculpa, Beatriz, tem Não, fica à vontade. partir de você, porque diz respeito, isso é fundamental. Exato, quando o senhor falou do número de câncer, que está aumentando o câncer, essas doenças, tem tudo a ver com o que a gente está falando. É um ciclo, tudo volta. Então a população tem que ter essa consciência. E os gestores públicos também. Perfeitamente. Não é somente, a gente não está deixando a Assis falar, né? Mas é uma coisa puxa a outra. Não, mas a gente está entrevistando você, né? Não, mas o povo quer ouvir a você mesmo. Por exemplo, o povo quer saber sobre o matadouro aqui em Petrolândia. Pergunta aqui de ouvinte, né? No caso, o mercado da carne, né? Que é como é chamado aqui, foi fechado, posteriormente foi aberto. E o matadouro está fechado. Tem prazo para esse matadouro ser aberto? Olha que coisa boa. Você mencionou aí a reabertura, foi um grande acontecimento. E não foi só, essa reabertura não aconteceu porque a FPI quis ou voltou atrás. Não. É porque o poder público se mobilizou junto com a sociedade, junto com os usuários, os permissionários, e eles mesmos fizeram um verdadeiro mutirão para se regularizar, pegaram um relatório e disseram: o que é que está errado? Olha, essa parte é da prefeitura, essa parte é da gente que usa o estabelecimento. Eles mesmos se uniram, se deram as mãos e possibilitaram essa reabertura. Naturalmente, em alguns casos, a reabertura de um estabelecimento pode demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque às vezes o mutirão resolve, mas outras intervenções são mais estruturais. São intervenções que devem ser promovidas e que levam um pouco mais de tempo. Naturalmente, a prefeita Jane fez um apelo a gente para, por exemplo, chegar junto das lojas de material de construção, porque ela disse: doutor, eu preciso fazer a reforma que a FPI está mandando. Isso. Mas os armazéns fecharam as portas, então não estão querendo nem vender material de construção, como é que eu posso fazer a reforma? E aí a gente tem feito essa comunicação, por quê? O pessoal começou a fechar as portas pensando que a gente ia fiscalizar até quem tinha carteira de trabalho e quem não tinha. Mas isso repercutiu, sabe como? Na regularização de algumas situações. Isso a gente pode fazer a seguinte leitura: tem muita gente também no mercado informal de trabalho, muita gente que precisa se regularizar, e esse efeito, esse susto, esse medo, teve um efeito positivo também. Ninguém quer trazer nenhum terror, mas a gente quer trazer uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, uma mudança de modelo mental. Então, quando você me pergunta, vai reabrir, não vai reabrir? Depende de múltiplos fatores. Depende do grau das irregularidades encontradas e também da possibilidade de intervenções imediatas, que nós indicamos nos relatórios, intervenções imediatas, a médio e a longo prazo. Às vezes você tem um matadouro, por exemplo, um abatedouro, que está faltando somente uma pistola de atordoamento do animal, que às vezes o boi é abatido com marreta. Isso aí não existe em pleno século XXI. Você tem que respeitar a dignidade do animal. Aí você pensa: mas vai morrer de qualquer jeito, vai para a mesa da gente. Sim, mas não só na vida, mas até na morte, no abate do animal, a gente tem que respeitar a dignidade. Isso aí é até mesmo um passo além, um passo adiante no nosso próprio processo civilizatório, para deixar a gente cada vez mais humanos, mais cientes de que o animal, ele pode não ter consciência, porque não é um ser humano, não é dotado de inteligência, mas ele é um ser
senciente, que ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele sente prazer, mas ele também sente dor, ele sente tristeza. Então nós temos que aprender a conviver e a nos reinventar, até mesmo como pessoas. Ou seja, doutor, em relação a essa pergunta aí de ouvinte, o mercado público, o espaço da carne foi fechado e graças ao empenho, né, do executivo, junto com os próprios comerciantes e tal, foi reaberto, né? Foi até algo inédito, né? Porque até onde a gente sabe, Itacaratu foi fechado, não foi reaberto. Itacuruba foi fechado ontem, se eu não me engano, antes de ontem, não foi reaberto. Então, Petrolândia foi a exceção em relação aqui ao mercado da carne, o mercado público? Isso, a gente pode dizer que sim, porque o pessoal se organizou para rapidamente dar cabo dessas mudanças que foram apontadas pelos relatórios técnicos. A gente pode até inverter a forma de colocar as coisas. Ao invés de dizer que Petrolândia foi a exceção, Petrolândia foi um município que conseguiu se adequar à regra. Exato. Os outros é que são a exceção. O padrão, a regra, é a forma correta de operar. Mas temos certeza de que eles vão chegar, no tempo de cada um, eles vão chegar. E temos que reconhecer de público aqui o comprometimento dos gestores. Assim que essa situação nos mercados, nos abatedouros, nos açougues começaram, essas situações começaram a ser identificadas na FPI, de imediato a prefeita Jane de Petrolândia, a prefeita Maria Goretti de Jatobá, o prefeito Gerson de Itacaratu pediram uma reunião, o prefeito Ricardo de Floresta também nós tivemos lá e ele conversou conosco, o prefeito de Itacaratu, desculpe, esqueci. Itacuruba. De Itacuruba, escapou o nome agora, que é Bernardo, muito nome. é Bernardo. Exatamente. Exatamente. Todos esses gestores na região se mostraram sensíveis e abertos à FPI. Nenhum deles fechou as portas, disse que não recebe ninguém, pelo contrário, eles perceberam que ao invés de fazer uma quebra de braço, eles perceberam que a FPI era um bem para a população, especialmente porque nós trouxemos aspectos técnicos que nem sempre as prefeituras têm acesso. Nós trouxemos orientações que as prefeituras queriam receber. Então estão de parabéns esses 5 gestores, as prefeitas e os prefeitos, porque estão dando lição a muitos outros prefeitos e prefeitas que às vezes cruzam os braços ou simplesmente ficam com raiva porque a fiscalização chegou. O movimento que nós percebemos aqui da comunidade e também dos gestores públicos foi de abertura à mudança e uma vontade de fazer acontecer. Ok, eu sei que o tempo aqui está se esgotando porque vocês vão sair para a reunião agora final, não vai ser colocado aí os números, né, os resultados, né, e outros vêm depois, eu creio que outros números vêm depois, né? Sim, esperamos. Dessa reunião. Em relação a números, né, que eu sei que tem um relatório depois lá na frente ainda deve ser complementado, né, fora hoje, né, por aí. Hoje nós vamos apresentar o balanço de toda a operação. O relatório geral ele vai ser formalizado, vai ser distribuído aos promotores de justiça do Ministério Público Estadual, que eu integro, e também aos procuradores da República, do Ministério Público Federal, que a doutora Beatriz integra, para os desdobramentos. Mas se nós tivermos que acrescentar algumas informações, serão aqueles resultados de ordem mais técnica, como, por exemplo, os resultados da análise da água, que ainda estão sendo realizados em Recife, porque nós não podemos ser irresponsáveis e trabalhar com eu acho que sim, eu acho que não. Né? O achismo não, nós temos os parâmetros técnicos para balizar nossos relatórios e trazer dados baseados em descobertas científicas. Esses matadouros aí, foi feito um relatório aí com prazo, ou então depende aí dos gestores, como é que é para ser reaberto? Sim, nós temos relatórios que estabelecem as condições para a reabertura, as exigências legais. Agora, os prazos, eles poderão ser negociados diretamente com o Ministério Público local, o promotor de Petrolândia, Jatobá, Itacaratu, Itacuruba, Floresta. Cada Ministério Público vai chegar junto do prefeito e dizer, olha prefeito, tem esse relatório aqui, vamos sentar e vamos ver em quanto tempo o senhor consegue providenciar isso aqui.
Então, quanto mais rápido, melhor. O gestor, ele vai poder, olha, eu não tenho perna para fazer isso aqui, mas isso aqui eu posso fazer mais rápido. Então, eles podem negociar, chegar a um consenso. Isso aí é permitido pela lei. Eles podem formalizar, né, doutora Beatriz, um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, para dar essa perspectiva de retorno à situação de regularidade. Até porque, Assis, com licença, para complementar, até porque a população quer o retorno dos mercados, dos abatedores, porque eles precisam, né? Tem a questão do consumo da carne, enfim, frango, carne, lácteos, e a população quer que esse problema se resolva o mais rápido possível. Agora depende também dos gestores públicos. Com certeza, né? Duas perguntas em uma aqui para eu liberar vocês, que eu sei que o tempo está se esgotando, né? E a gente também tem que atender aqui os nossos ouvintes. É o seguinte, em relação, o doutor André lembra que quando o senhor esteve aqui, terça-feira passada, muito foi perguntado, entre outros assuntos, sobre a situação do criatório de peixe, né? Como é que se encontrava, muitas denúncias, né? Dizendo que a água estava sendo poluída, tal. E outra coisa, quero saber também aqui sobre os pássaros, né? Sobre os pássaros que já foram transportados, vão ser transportados, como é que vai ser a situação dos pássaros? E essas gaiolas, umas imagens ontem surgiu aí nas internet, nas redes sociais, foram destruídas as gaiolas, como é que é? Exatamente, as gaiolas, elas foram destruídas, encaminhadas, inclusive, dentro das possibilidades onde existia a organizações de catadores, cooperativas, associações, ou mesmo que eles sejam organizados para possibilitar a reciclagem desse material, e os pássaros finalmente puderam fazer aquilo que eles foram criados para fazer, voar. Os pássaros puderam voar. Eles vão ser soltos para a liberdade. Uma curiosidade, eles vão ser soltos. Vão ser, não, já foram. Já foram? Já estão liberdade? Já foram. Não há mais nenhum pássaro em cativeiro. Pronto, uma pergunta aqui justamente sobre isso aí. Quer dizer que já foram liberados. Já foram liberados. Alguns em que foram encontrados em uma situação de maus tratos, de vulnerabilidade, de cegueira, com tumores, por exemplo, esses já foram encaminhados para o Recife, para o CETAS, para o Centro Estadual de Triagem de Animais Silvestres, estão recebendo já os cuidados necessários. Inclusive, por exemplo, um papagaio que foi encontrado com a cegueira dele está começando a ser revertida. Sabe por quê? Porque não é que ele seja cego, ele começou a perder a visão em decorrência da má alimentação que ele vinha recebendo. O papagaio, por exemplo, não pode comer girassol. Isso é muito prejudicial, pode causar até pancreatite e a morte do animal, né? Ele já está com um pouco mais de 20 anos, quase 30 anos, mas um papagaio vive 50, 60, até 80 anos. Então é um animal jovem. E a dona percebeu essa situação, chorou muito, até tentou receber o animal de volta, e nós conversamos com ela e a levamos para uma despedida na verdade um papagaio fêmea, e ela chamava de Lourinha, e batemos uma foto, imprimimos a foto para deixar de lembrança com ela, e ela compreendeu que a melhor lembrança que ela poderá ter desse animalzinho é a lembrança da liberdade, a lembrança do voo e a certeza de que esse animalzinho estará recebendo os cuidados necessários e estará em melhores condições do que se ainda estivesse preso na gaiola, porque certamente em pouco tempo ia morrer. Vocês ficaram surpresos com a quantidade de pássaros? Porque eu, sinceramente, eu não sabia que nossa região tinha tanto pássaro aí sendo criado assim, não. Eu, sinceramente, vocês ficaram surpresos, não? Olha, a gente já participamos de operações anteriores. Eu estou perguntando de acordo com a experiência de vocês, né? Então o pessoal tem muito pássaro. O pessoal tem umas casinhas isoladas assim, tá? Mas... É até uma questão cultural, né? Que eu acho que precisa ser modificada. Dentro de tudo isso que a gente já falou, de que o ambiente é um ecossistema único, a gente tem que deixar os pássaros fazerem o que eles foram feitos para fazer. Levar sementes, procriar, andar em bando, não é isso? Que os pássaros tem várias espécies que gostam de andar em bando, então a pessoa vai, pega um pássaro desse, coloca sozinho numa gaiola pequena, fechada dentro de uma casa. Isso é infelicidade para o passarinho, então a gente tem que mudar essa cultura da região. Por exemplo, o pássaro é para ter solto, o pássaro é para voar. Falar em solto, calma que eu vou soltar vocês daqui a pouquinho. Acho que foi uma... Fica a dica. Fica a dica.
Falar em solto, por exemplo, os passos aprendidos aqui em Petrolândia foram soltos aqui em Petrolândia, os em Itacuru foram soltos lá, ou como é que é essa distribuição? Não, a gente tem locais estratégicos de soltura, né, que não são divulgados. Não são divulgados, nem sobre tortura. Diga, quer saber de vai, né? São lugares estratégicos escolhidos pelas equipes justamente para reintroduzir os animais à natureza, e aqueles que não têm condição de ser reintroduzidos são levados a um santuário, um refúgio de animais silvestres, cuja localização também não é revelada, somente os órgãos de fiscalização aqui sabem. Você não quer saber demais, né? Doutor André Felipe Menezes, promotor, e também doutora Maria Beatriz Ribeiro Gonçalves, né, todos ambos aí do Ministério Público, muito obrigado em nome de Petrolândia, em nome da Web Rádio Petrolândia, em nome do blog Assis Ramalho. Enfim, a gente agradece não só pela entrevista, doutor André, a segunda vez que veio aqui, doutora Maria Beatriz é a primeira vez, mas tomara que seja a primeira de outras vezes. Tá certo. Com certeza. Voltaremos. A gente quer agradecer de todo o coração mesmo, né? Como eu falei agora, em nome de Petrolândia, em nome aqui da nossa redação, pelo trabalho de vocês, que vai ser concluído agora, e pela atenção do Ministério Público com o blog Assis Ramalho, com a Web Rádio Petrolândia. Eu estou aqui com o doutor e a doutora, mas também tem as assessoras, por exemplo, a Shirley aqui. Teve um rapaz também que eu esqueci o nome, todos bem gentis. Bruno, né? Todos bem gentis, bem, sabe, atenciosos, né? Que a gente fica muito feliz. Então, Petrolândia agradece, e Assis Ramalho, em nome da Web Rádio Petrolândia, o blog Assis Ramalho agradece a atenção e parabéns pelo trabalho de vocês. Disponha, é também uma felicidade para a gente fazer parte dessa operação. É um trabalho coletivo, é muito bonito de se ver todos os órgãos trabalhando juntos em prol de um objetivo, que é a conscientização ambiental. E a gente espera ter plantado essa sementinha e que a gente depois vai voltar para ver se de fato deu certo essa semente, essa plantação. Com certeza, é importante que se diga, a gente não vai embora e vai esquecer a região. A gente boa pergunta, boa resposta, aliás. Né? Quer dizer que vocês não vão virar as costas, não, já fizeram o papel, vão ficar de olho. Claro, especialmente acompanhando esses desdobramentos dessas ações através de cada um dos órgãos que participou desse programa. E eu, em especial, agradeço esse espaço que você concedeu. O Ministério Público de Pernambuco, o Ministério Público Federal estão agradecidos por poder trazer maiores esclarecimentos à população, e para mim, particularmente, eu volto a dizer, é uma alegria redobrada, porque, como eu disse no outro programa, eu comecei no Ministério Público exatamente aqui em Petrolândia, há exatos 20 anos. Eu comecei nesta terra e estou muito feliz em poder retornar, agora com um pouco mais de experiência, para continuar dando um pouco de mim para essa cidade que eu tanto amo. Ok, só mais uma pitadinha aqui, bem ligeirinho aqui. Foi muito interessante aí o que a doutora Maria Beatriz falou, e também o doutor André também confirmou, que não vão dar as costas, já fizemos nosso trabalho e agora fica a banda voa. Quer que eu diga uma coisa? Ontem eu conversando com um cidadão aqui na cidade, e ele disse assim, que maravilha, rapaz, que foi reaberto o espaço da carne lá. Agora sim, tá dando prazer gente entrar lá. Aí ele falou para mim, mas depois, rapaz, depois o pessoal vai embora aí vamos ficar do mesmo jeito, vai voltar aquela... Eu digo, não, eu acho que não, tal. Eu acho que é por aí também. Não é bem assim que vocês vão sair, vão deixar de acompanhar, né? Exato. Primeiro que a gente esperou plantar essa semente da conscientização na própria população, que pode também exigir a adequação às regras, né, dos gestores públicos. Exato. Também conversamos bastante com os gestores públicos e quero dizer à população que sempre procure o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, para buscar essa conversa, né, esse diálogo com os gestores em prol da regularização desses espaços públicos, matadouro, abatedouro, mercados, espaços que, como o cidadão falou, que espaços quando estão regulares são espaços prazerosos de você frequentar. Né? O contrário, né, quando não estão, são lugares até insalubres. Pra falar a verdade, esse rapaz disse o seguinte, eu não estava nem comprando carro mais. Olha aí. Tô falando a verdade aqui, que aqui esse programa aqui é autêntico, é ao vivo, ele falou pra mim, assim, agora eu entrei lá, deu prazer. E a gente sabe o que acontece. Tá então entendendo? Fica aqui a dica para o pessoal, que o Ministério Público está sempre presente, né? Aqui o Ministério Público Federal de Petrolândia, ele fica em Serra Talhada, mas o Ministério Público do Estado tem uma promotoria aqui. Tem promotor. Exato, e está disponível para atender os cidadãos. Com certeza. E muitas vezes também as pessoas ficam só em rede social, nisso, aquilo, esquecem que a cidade tem um promotor, tem a promotoria, tem a justiça para buscar, né? E as portas estão abertas para todos, não é isso? Obrigado, doutor. Só para finalizar, para deixar
Mas a última frase. Espero que essa percepção que esse rapaz teve, ela continue em todos os cidadãos. Sobretudo porque a gente quer mudança nos resultados, mas precisa para isso ter mudança nos comportamentos. A gente não pode esperar alguma coisa mudar se a gente continua se comportando do mesmo jeito de sempre. A gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Isso, valeu doutor André, valeu doutora Maria Beatriz, valeu Shirley que está ali dando uma também de cinegrafista do blog de Assis Ramalho da Web Rádio Petrolândia. Já está contratada. Né? Desliga as câmeras, Shirley, obrigado. Aqui o programa é assim, é autêntico, é ao vivo.